nós temos um assunto extremamente controvertido. Sim? Tem poucos conflitos, poucas questões internacionais que preenchem um noticiário de maneira tão assim, premente e com tantas emoções e posicionamentos quase inevitáveis quanto o conflito Israel-Palestina. Isto é nada de novo para todos vocês. E quero dizer que, como cientistas, escolas, nós buscamos, a princípio, uma certa objetividade. E isto é, em geral, já quando se faz alguma pesquisa de anatomia ou de biologia ou de física, já é um desafio. É um desafio 1000 vezes maior quando nós tratamos do conflito Israel-Palestina. É extremamente difícil ali não te identificar com um dos lados. Não só que é difícil por si, mas também ambos os lados são muito entusiasmados a te mobilizar. Cada um quer que você te mobilize a seu lado. Isto faz parte do jogo, depois vamos entender por que isto é desta maneira. Bom, então eu acho que é fundamental, mesmo mais, eu sempre faço isto em todas as minhas aulas, todos os cursos, mesmo em assuntos um pouco mais neutros ou isentos, mas aqui ainda mais é fundamental que eu me explico de antemão um pouco a você, depois vocês também vão ter ampla oportunidade para te explicar e para te posicionar ou para não te posicionar. Bom, então a primeira coisa é que eu sou judeu, e não sou muito religioso, mas sou da ascendência judaica e eu cresci desde mais ou menos o ano zero da minha vida com este conflito. É minha biografia. Eu venho da Holanda, eu sou descendente de uma comunidade judaica que uma vez estava ali com 140 mil pessoas, que após a Segunda Guerra se reduziu a algo de 20 ou 30 mil pessoas, e eu sou um destes 20 mil. Eu sou depois da Segunda Guerra, mas fortemente marcada tanto pela guerra quanto pelo Estado de Israel, o sionismo, tudo mais, que faz parte da mesma história, que depois eu vou te explicar. E quero dizer que, neste caso, inevitavelmente, eu e provavelmente também vários de vocês também, nós somos no mesmo tempo o objeto do nosso estudo, mas também o sujeito do nosso estudo. É inevitável, isto coloca desafios particulares que nós precisamos, assim, confrontar. Não só, então, da minha ascendência, mas também na minha formação acadêmica, a minha atuação, que sempre misturou, assim, uma busca de entendimento acadêmico e também de engajamento como cidadão. Então, este conflito estava comigo. E, por exemplo, durante a época quando eu morei em Amsterdã, como aluno da universidade, um pouco depois, como doutorando, etc., já na época eu fui muito ativista em contatos entre judeus e palestinos. Na época isto foi algo bastante tabu, tanto do lado árabe quanto do lado judaico. Nós falamos dos anos 60, 70, 80 do século passado. Nós tivemos na época, na Holanda, uma situação extremamente pró-israelense na opinião pública. Tão pró-israelense que para hoje e para vocês brasileiros é muito difícil mesmo de imaginar, mas quando, por exemplo, eclodi a chamada Guerra de 6 Dias, em junho de 67, a grande maioria da população holandesa se identificou totalmente com Israel e estava com stickers nos carros, eu estou do lado de Israel. Agora, na Holanda, a grande maioria da população não são judeus, como vocês entendem, sim? Isto é hoje, assim, nós estamos hoje num mundo totalmente diferente. Houve, porém, um pequenino grupo de solidários com o povo palestino. Na época, poucos ainda falavam do povo palestino. Os próprios palestinos, em geral, se chamavam
árabes mais do que palestinos. A própria identidade palestina própria é algo um pouco posterior. E houve um comitê pró-Palestina. Eu estava não exatamente identificado, pois sempre estava demais também identificado com Israel, mas eu estava em contato, em conversa permanente e também participei em várias das atividades delas. Depois, com alguns amigos, nós formamos da parte de sionistas progressistas um grupo de contato com palestinos na Holanda, um grupo de diálogo. É ali que eu aprendi a primeira lição, que até hoje eu ainda acredito que a única maneira para resolver este conflito é através do diálogo. Eu acredito que a única maneira é de entender qual é o motivo do outro. Eu não acho que este é um conflito econômico, depois nós falamos em detalhes sobre isto, mas eu não acredito que é um conflito econômico, não é um conflito de recursos materiais, nem mesmo um conflito necessariamente territorial, é um conflito entre dois grupos que têm reivindicações absolutas, que excluem a reivindicação do outro. É somente através de um diálogo, um entender o que motiva o outro lado, que nós teremos as precondições para resolver de forma não violenta este conflito. Se isto não acontece, eu posso dar todas as garantias que o conflito vai continuar e vai se tornar mais violento. Eu estava, na época, isto também é uma... eu quero te mostrar uma pequena imagem na época, nós falamos dos anos 80. Ambos os lados não se falaram, sim? Houve, por um lado, Israel. Em Israel, provavelmente vocês conhecem a expressão de Golda Meir, que nos anos 70 foi a primeira ministra de Israel. Os palestinos não existem. Nós, israelenses, somos os palestinos. E, por outro lado, os palestinos, na época, disseram os israelenses não existem. Até hoje, tem palestinos que insistem em não pronunciar a palavra Israel e que escrevem Israel entre aspas. E que falam do Estado sionista, algo do tipo. E que dizem, bom, Israel não existe. Os judeus é simplesmente uma religião, como todas as outras religiões. Eles não têm nenhum direito para ter seu Estado no que é nosso território. Então, ambos os lados estiveram presos numa negação mútua total. E, exceto certos grupos pequeninos e indivíduos que pensaram um pouco diferentemente de ambos os lados, e tentamos de fazer encontros com o outro lado. Sim? Sempre houve palestinos que estiveram interessados em falar com os judeus e sempre houve também judeus interessados em encontrar os palestinos. Mas os obstáculos foram enormes. Já na época, os governos europeus, e em menor medida também os Estados Unidos, entenderam que a única maneira para resolver este conflito, que eclodiu periodicamente em guerras abertas, que não só custaram vidas múltiplas, mas também ameaçaram desestabilizar a paz internacional. Nós estivemos na época da Guerra Fria, Israel estava com o Ocidente e o lado árabe estava com o lado soviético, de maneira assim simplificada, e uma guerra entre Israel e, digamos, Egito podia conduzir a uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, ou seja, um novo holocausto nuclear do mundo inteiro. Então, isto foi muito, muito perigoso. E os governos, então, da Europa estiveram interessados em ajudar a, de alguma maneira, tirar o perigo deste conflito e começaram a entender que a única maneira para fazer isto foi de fazer encontros de
no lugar de fazer guerras e propaganda bélica e desumanização do outro lado, o que foi necessário, seria necessário, é uma maneira para negociar, para fazer diplomacia. Diplomacia sendo a maneira para resolver conflitos de maneira não violenta. Isto foi praticamente impossível, pois os palestinos oficialmente rejeitaram qualquer encontro com Israel, e Israel fez uma nova lei nos anos 80, que quem vai encontrar palestinos representantes na época da OLP, da Organização pela Libertação da Palestina, em outras palavras, quem encontrou terroristas, seria uma pessoa punível, transgressora da lei. Então, isto foi um obstáculo difícil. E nós tivemos a tarefa de, mesmo assim, inventar maneiras para personalidades de alguma maneira influentes, tanto do lado israelense quanto do lado palestino, se encontrarem sem transgressar esta lei. A maneira que nós encontramos, e não foi, obviamente, na Holanda, não fomos os únicos, também se fizeram este tipo de esforços na França, na Romênia, na Escandinávia e muitos outros lugares, foi de organizar congressos acadêmicos, digamos, um congresso acadêmico, como se resolveria o conflito Israel-Palestina, entre aspas, e para este congresso foram convidados acadêmicos israelenses e palestinos que, por acaso, também foram políticos israelenses e palestinos. Desta maneira, eu fui um dos organizadores, você pode até me ver ali de forma um pouco mais jovem nesta imagem. Em Haia, no final dos anos 80, Palácio de Paz, nós conseguimos fazer um encontro entre líderes palestinos e líderes israelenses progressistas que não estiveram de acordo com esta tabuização dos encontros e da diplomacia, e enquadrado por os mais importantes políticos holandeses da época, como também de políticos franceses, ingleses, etc. Aqui no lado você pode ver ainda Abba Eban, que foi na sua época ministro do exterior de Israel e se tornou uma figura relativamente progressista e relativamente a favor da diplomacia. Aqui você pode ver Bassam Abu Sharif, que foi um terrorista palestino. Bom, em geral, eu sou muito cuidadoso com o termo terrorista, e sobre isto também vamos falar, e tem esta expressão que o terrorista do um é o lutador da liberdade do outro, que eu acho um relativismo um pouco extremado, mas mesmo assim é um termo extremamente pesado. Mas Bassam Abu Sharif começou sua carreira como terrorista da Frente Popular pela Libertação da Palestina, que foi um ramo dissidente do movimento nacional palestino, que estava contra mesmo a OLP, que na época também não foi tão moderado, e ele pessoalmente preparou bombas para colocar em boates em Israel, nas ruas, em Jerusalém, etc. Uma destas bombas, eles usaram também bombas, como se diz, letter bombs, bombas de carta. Então você recebe um envelope, pensa, tem um amigo do outro lado do mundo que me escreve algo gentil, você abre o envelope e o explosivo te derruba a cara. Só que ele foi um pouco incuidadoso e então ele basicamente se mutilou a si mesmo, que não é muito bem visível nesta fotografia, e depois ele se tornou um pouco mais moderado e até começou a pensar, bom, talvez nós precisamos falar com estes terríveis judeus para ver se não tem uma outra maneira para resolver o conflito. Ele também participou e teve uma galeria de líderes palestinos, também há vários parlamentares israelenses da esquerda. Aqui está Galia Golan, que depois se tornou a líder da paz agora, e muitos outros. Tem muitas anedotas interessantes para falar, mas o que é interessante é que eu mostro agora esta fotografia, um amigo meu fez as fotografias foram secretas.
pois nas fotografias você também podia ver líderes políticos e intelectuais israelenses falarem com líderes e intelectuais palestinos. E se estas fotografias chegassem à publicidade, poderia colocar a liberdade dos israelenses em perigo, pois eles transgressaram esta lei, e poderia até colocar a vida dos palestinos em perigo, pois ali a intolerância para com tal tipo de encontros foi ainda pior. Bom, depois eu mudei para Jerusalém, eu morei também 10 anos em Jerusalém, e participei ali em várias ONGs. Uma ONG que até hoje existe, você pode eventualmente ver o website delas, é the Israel Palestine Center for Research and Information, que foi na época a única ONG totalmente conjunta israelo-palestina. Eu tentei ajudar ali com vários projetos. E também fiz pesquisa dentro da Universidade Hebraica de Jerusalém sobre o processo de paz. Pois o que é interessante, e depois a gente vai explicar isto melhor, é que todos estes encontros que muitos amigos, e de maneira modesta eu também tentei ajudar nisto, todos estes encontros coletivamente começaram a ter um efeito político. A mente das pessoas começou a mudar, tanto do lado de Israel quanto do lado dos palestinos. E o que inicialmente fora um tabu, falar com o outro, ver que o outro também tem uma narrativa legítima, que a única maneira para chegar a alguma saída é de fazer concessões mútuas, etc. Isto começou a afetar a política israelense e a política palestina. E, eventualmente, estas mudanças conduziram a uma oficialização do processo de paz. Então, nós chegamos a 92, 93, o ano passado, e começou com o chamado processo de Oslo. Depois a gente explica tudo isto. E, então, eu também fiz na época, quando eu morei em Israel, não só ativismo, como também tentei fazer um pouco de pesquisa sobre o próprio processo de paz. Isto continuou, então, nesta época, foi no Instituto Harry Truman para as pesquisas da paz dentro da Universidade Hebraica. Isto até o momento quando minha mulher, que é uma brasileira, pensou que melhor sequestrar a mim e me levar para cá. E alguns anos depois, então, eu entrei aqui na USP. É por isto que nós nos encontramos hoje. E quando eu estava ali, então, eu dediquei antes a maior parte da minha vida acadêmica e política a este conflito, mas uma vez estando aqui, eu também tentei de abranger um pouco meus interesses e não só assim só pensar em Israel-Palestina, mas temos também um Oriente Médio muito maior, um mundo muçulmano muito mais amplo. E um pouco depois também eu escrevi um livrinho que talvez vocês conheçam, que se chama O Mundo Muçulmano, e vários outros artigos sobre este assunto. Então, a primeira coisa, eu já expliquei, é que estes contatos, uma vez foram um tabu, e que eles se tornaram mais ou menos normais. E que não é muito difícil entender que o diálogo é uma pré-condição para a negociação e que a negociação é uma pré-condição para alcançar a uma paz. E o trágico agora é que nós temos desde o colapso do processo de paz uns 15 anos atrás, um colapso que também teremos oportunidade para detalhar depois, temos um processo oposto, onde é cada vez mais difícil e novamente tabu falar com o outro. Sim? Isto é um processo mais claro do lado árabe e muçulmano do que do lado judaico, mas acontece basicamente em ambos os lados. Eu acho que tem
um elemento que é fundamental para entender o conflito e que vou imediatamente compartilhar com você. E isto é que ser a vítima é o recurso mais importante neste conflito. É mais poderoso do que ter armas, canhões, dinheiro, território. Não. O recurso mais importante é a consciência: eu sou a maior vítima, pois quem é a maior vítima tem mais direitos. Na época, quando eu morei em Jerusalém, eu organizei com um amigo palestino arqueólogo da Universidade de Birzeit, que se chama Adel Yahya, um grupo para organizar contatos. Ele foi o fundador e diretor na época do PACE, Palestinian Association for Cultural Exchange. Dos co-trabalhadores dele, Jamal Juma, visitou aqui na USP alguns anos atrás. Então, nós não falamos de palestinos que são traidores, que amam os judeus mais do que os árabes, etc. São nacionalistas palestinos, sim? Mas que chegam à conclusão: se nós queremos fazer alguma convivência e não deixar a vida por todas as gerações a ver, então precisamos fazer alguma coisa com nossos inimigos. Então, o ponto de partida não é nós somos amigos. O ponto de partida é nós somos inimigos. Agora vamos tentar de tirar o veneno da inimizade. E nós pensamos, vamos então fazer visitas mútuas. Palestinos que vão para Israel, israelenses que vão para a Palestina. Isto parece muito fácil, mas é extremamente difícil. O lugar é microscópico, sim? Entre Tel Aviv e Jerusalém tem menos distância do que entre São Paulo e Guarujá. E entre Jerusalém e Amman, a capital de Jordânia, também tem mais uma vez esta distância de uns 60 quilômetros. Então é nada. Mas as muralhas, na época não havia esta muralha física, mas as muralhas políticas e militares são muito, muito fortes. Então, praticamente falando, 99% dos israelenses nunca estava em Cisjordânia, talvez como soldado, mas não como turista. Então, nós trouxemos até colonos israelenses para visitar campos de refugiados palestinos perto de Nablus, na Cisjordânia. Ou tivemos encontros em Gaza. E uma vez eu consegui com meu amigo, nós conseguimos trazer um grupo de professoras de uma escola secundária de Ramallah para Akko. Akko é uma cidade mista norte de Israel, que tem uma velha cidade palestina árabe e também uma cidade moderna judaica israelense. É muito interessante, pois também dentro de Israel tem então uma população árabe palestina considerável. Estes são cidadãos israelenses. Também sobre esta complicação falaremos. Então, tivemos alguns encontros e depois fomos para um kibbutz, perto de Akko. Um kibbutz é uma comunidade coletivista, quase comunista. Hoje é nostalgia. Em Israel, então, o socialismo é uma memória longínqua, mas uma vez foi diferente. E este kibbutz, esta comunidade coletivista, foi estabelecida por sobreviventes do Holocausto, que ali estabeleceram um museu que se chama Lochamei HaGetaot, ou seja, os lutadores dos guetos. A referência aqui é a resistência judaica contra os nazistas na Polônia. E o museu é, como vocês podem bem imaginar, muito impressionante. E tem ali imagens tanto da resistência, mas ainda mais de pessoas que são discriminadas, perseguidas e depois massacradas pelos nazistas em virtude do mero fato de serem judeus. E nós
fomos ali e mostramos este museu a estas professoras palestinas. E depois, no ônibus de volta para Ramallah, final do dia, eclodiu uma gravíssima discussão entre as professoras. Em árabe rapidinha, que foi um pouco difícil demais para mim. E então, pedia depois, perguntei a Adel, você me traduz, por favor, o que elas estão dizendo. E ele diz assim, bom, tem aqui dois grupos e elas combatem entre elas. Primeiro grupo diz, mas como é possível que estes judeus são com tanta astúcia que eles conseguem nos fazer crer que isto realmente aconteceu? Apesar das imagens, documentos e todas as coisas inegáveis mostradas ali. E outro grupo disse, não, foi verdade, mas como nós palestinos somos tão bobos que nós não conseguimos fazer um museu em Ramallah para mostrar que nós sofremos ainda muito mais do que estes judeus no Holocausto. Estes foram os dois polos. E porque eu te digo, porque eu narro esta anedota para mostrar como ser a vítima é um recurso. Uma vez na história humana, ser a vítima foi algo vergonhoso. E quem venceu seu inimigo, quem foi o vitor, isto foi coisa boa. Mas hoje é o oposto. Sim? Provavelmente vocês conhecem a Ilíada de Homero, e então ali tem este duelo entre Aquiles, o herói grego, e Heitor, não sei como se pronuncia em português, Heitor, o herói troiano. Obviamente os troianos são os ruins, os gregos são os bons, e então Aquiles derrota e ele mata Heitor, e depois ele faz toda uma dança sobre o corpo de Heitor e mesmo recusa de dar aos pais em lamento de Heitor o corpo para um sepultamento. E então tudo está ali no Ilíada, não é nada de escandaloso, não é como se nós tratamos, nós somos os vitores e este idiota que se deixou matar, então ele que deveria se vergonhar. Sim? E você pode encontrar na antiguidade do Oriente Médio estelas onde reis da Assíria se gabam, eu fiz fluir rios de sangue de meus inimigos que eu matei, eu fiz pirâmides de cabeças decapitadas de meus... Bom, hoje coisas terríveis acontecem, mas ninguém fala, ninguém se gaba disto. Talvez com a única exceção, que por isto se torna algo muito interessante na mídia, do Estado Islâmico, chamado Estado Islâmico, que se gaba de fazer isto com seus inimigos. Mas, em geral, ser a vítima da violência do outro, isto é o que dá uma mais-valia ideológica. E isto é algo que você pode usar politicamente. E tanto sionistas judaicos quanto nacionalistas palestinos sabem isto muito bem e usam esta arma. Então, the race, a corrida é entre quem pode comprovar ao olhar do mundo que ele é vítima maior do que o outro, o inimigo. Nas últimas corridas do conflito entre Israel e os palestinos, os sionistas foram os vencedores. Eles conseguiram comprovar, entre aspas, ao mundo que eles são vítimas maiores do que os árabes. E nas últimas décadas, o pêndulo da história moveu para o outro extremo e mais o lado palestino consegue mostrar ao mundo, comprovar ao mundo, inclusive a esta parte do mundo que está aqui na sala, que nós palestinos somos os coitados, nós somos as vítimas e por isto nós somos os justos. Sim? Mas a lógica, então, vamos encontrar muitas vezes como espelho de lógica entre ambos os lados. E este espelho de lógica se encontra historicamente tanto do lado sionista quanto do lado
palestino.